Então, voltando onde a gente parou. E aí você tem gente sequelada e cansada, que não percebe o que passaram os apóstolos, o que passaram os discípulos, e o próprio Jesus ter dito, no mundo vocês vão ter aflições. Sim. E eu tenho descoberto no meu ministério pastoral que ser uma pessoa comum diante da comunidade é saudável. Dizer para as pessoas, gente, eu também tenho batalhas, eu também tenho medos, mas a gente ora junto e a gente busca juntos. Isso faz as pessoas pensarem assim, poxa, então eu também sou normal. Essa necessidade dos líderes sempre demonstrarem que estão num patamar espiritual acima, coloca um peso sobre as pessoas de que elas são indignas, incapazes, insuficientes na sua espiritualidade. E Jesus nunca foi assim, ele andou junto. Exato. Eu, pelo menos, tenho essa leitura do Evangelho. Eu gosto muito de uma teóloga francesa chamada Simone Weil, ela fazendo um comentário sobre a crucificação de Cristo lá de Mateus 27, quando ele está agonizando na cruz e perguntando, meu Deus, por que o Senhor me desamparou, né? A famosa frase lá, Eli, Eli, lama sabachthani. Aí ela está comentando que nesse momento em que Jesus se sente abandonado pelo Pai, que ele clama ao Pai, e o Pai vira as costas para ele, porque era um momento necessário. E aí ela faz a ligação com a ressurreição de Cristo, que quando Cristo ele é ressurreto, ele ainda tem as marcas da crucificação. E ele fala para Tomé, toque em mim, aqui ó, sou eu, aqui é a marca da crucificação. E aí ela faz uma passagem muito linda comentando sobre isso, que mesmo com o nosso corpo glorificado, como era o caso de Jesus, que ele já estava ressurreto, as marcas do nosso sofrimento ainda permanecem em nós, como memorial daquilo que aconteceu com a gente, mas da intervenção de Deus na nossa história, que remete como Deus cuidou da gente. E aí ela comenta que a graça de Deus não é tirar as marcas, as cicatrizes, mas nos dá condições para suportarmos estes momentos de agonia, de desespero e sofrimento. É verdade. É muito verdade mesmo. Se a gente se nós não tivermos essa consciência da nossa humanidade, né, nós vamos quebrar a cara ali na frente. A gente vai quebrar a cara, porque o sol sobe e nasce sobre justos e injustos, né? Todos nós somos sujeitos a passar pelas batalhas, pelas intempéries. Aliás, quando Jesus fala sobre a parábola da casa firmada sobre a rocha, ele diz que descem a chuva, sopram os ventos e transbordam os rios e batem contra a casa. Sim. Mas as duas, tanto a que está firmada na rocha quanto a que está firmada na areia. Ele não diz que aquela que está firmada na rocha não tem tempestade, não tem vento. Não, as duas têm. E o triunfalismo tem um pressuposto de que quando você está em luta, você está em pecado, Deus não está com você, você tem alguma coisa errada, isso é sinônimo de fraqueza espiritual. E, isso é terrível, cara. As pessoas, elas ficam muito esgotadas, são muito sugadas. É terrível. Eu tenho trabalhado muito para curar isso na cabeça de muita gente. É porque a nossa religião evangélica, que é o pior inimigo à fé evangélica, né? A gente tem uma noção ainda de um paganismo, porque é a ideia de que se eu estou mal, então é sinal que Deus não está feliz comigo, aí eu preciso fazer um sacrifício, seja dizimar, seja participar de uma campanha, seja frequentar o culto de maneira mais assídua, frequentar um PG, seja lá o que for, de uma maneira de eu aplacar a ira dele, para que agora a gente fique quites, e aí a minha vida possa andar novamente. E a gente anula completamente o sacrifício de Cristo, que eu não preciso fazer mais nada. Então, a gente tem uma religião evangélica brasileira, né, olhando mais para o nosso cenário, de que a gente faz barganha com Deus o tempo todo nessa ótica de associar, né, essa coisa binária, né, se eu estou mal, então porque Deus está me punindo. E na maioria das vezes, Deus está mais sofrendo junto com a gente, chorando junto com a gente, do que com um chicote na mão, dizendo, vou te pegar, tá vendo, né? Eu brinco que para muita gente
Muitos evangélicos acham que Deus é o King Kong. Tem que oferecer alguma loira, alguma coisa para ele ficar calmo e não acabar com a gente. E se a gente der o que ele quer, ele fica calmo com a gente, como se ele fosse um ser irracional, né? A encarnação de Jesus é um significado tão profundo, meu. Ele está entre nós e viveu o que a gente viveu. O ano passado, nós fizemos uma série na igreja de estudos ao longo do ano, e eu chamei de periago. Periago é o verbo grego que significa percorrer. E a nossa base foi capítulo 9 de Mateus, que Jesus percorreu as aldeias, as cidades, pregando o evangelho do reino, curando as enfermidades e proclamando, aliás, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando pessoas, né? E ele olhou para a multidão cansada, aflita, exausta, como ovelhas que não têm pastor. E o nosso estudo ano passado, teve diversos temas, foi exatamente falar sobre esse periago, esse percorrer. Jesus não passou para dar uma olhada. Ele não veio com EPIs, sabe? Equipamentos de proteção individual, para não sentir dor, não ser picado por mosquito e dar uma olhada no ser humano. Ele entrou na nossa vida, ele não percorreu só as cidades, ele percorreu a nossa humanidade. Ele percorreu a nossa alma e a alma dele passou pela nossa dor. E ele percebeu, ele sabe exatamente o que é isso, e ele levou tudo isso sobre si. Ele tem sobre ele eternamente a dor do ser humano. Então, quando no Evangelho a gente aprende a levar a carga uns dos outros, a olharmos com compaixão, a parábola do bom samaritano, a gente estender a mão e a gente saber que nós também sofremos, que nós somos iguais, né? Somos gente de carne e osso. Como Pedro, que encontra Cornélio e fala, cara, levanta, eu sou homem como você, cara, nós somos iguais. O evangelho não é sobre homens que se tornam deuses, é sobre Deus que se tornou homem. E desandar com a gente. É difícil muita gente perceber isso. A gente quer poder, a gente quer triunfo, a gente quer sempre estar no topo da cadeia alimentar, né? E não entendemos a graça, e ficamos nessa meritocracia trocando barganha com Deus, né? Interessante você pontuar essa questão do poder. Isso me faz lembrar um pouco do que é comum no movimento neopentecostal, qual você conhece bem. Essa ideia, por exemplo, de ir ao monte para orar, para ter uma experiência sobrenatural. E quando a gente olha para o texto bíblico e a linha histórica, cronológica, desde Gênesis até o pentecostal, qual você conhece bem, essa ideia, por exemplo, de ir ao monte para orar, para ter uma experiência sobrenatural, e quando a gente olha para o texto bíblico e a linha histórica, cronológica, desde Gênesis até Apocalipse, o que significa monte no mundo bíblico, né? Monte no mundo bíblico, por exemplo, não é lugar de poder, é lugar de morte, de sacrifício, né? Partindo desde a experiência de Abraão, né? Que é o primeiro cara que tem experiência no monte, no Antigo Testamento, e isso vai percorrendo depois com Moisés e tal, até chegar a Jesus. Quando Jesus... Davi na era de Araúna. Exatamente. Moriá, tá lá. E aí, quando a gente tem a experiência também de Cristo, quando ele está com Pedro, Tiago e João no monte, aparecem para ele Elias e Moisés, o diálogo que ele tem com esses dois é: se prepare, porque você está indo para Jerusalém para morrer. Ou seja, o monte é sempre lugar de morte. Então, quando eu desço do monte, eu não tenho que estar cheio de força e poder, eu tenho que descer do monte preparado para morrer. Algo do evangelho vai exigir de mim, que essa exigência é capaz de exigir a minha própria vida. Então, ou seja, o evangelho, ele nunca vai nos alimentar com esse negócio de poder o tempo todo, como se nós fôssemos magos, né? Com palavras mágicas, xamãs espirituais. A experiência que você contou do Paulo, né?
quando eu sou fraco, então é que eu sou forte, né? Então não adianta eu te curar, fica fraco, porque é aí que você vai experimentar a minha força e o meu poder. Ou seja, o Novo Testamento apresenta para nós uma quebra desse desejo do homem pelo poder. Por isso que a cruz de Cristo, ela humilha o nosso orgulho, diminui o nosso eu, né? Que vai na contramão de toda essa religiosidade que a gente vive no cenário evangélico, muito pregado por esses líderes midiáticos e tantos outros que se alimentam disso. Talvez pelo sincretismo também, né, Christopher? Porque a nossa pós-modernidade talvez seja uma hipermodernidade, onde o cientificismo na era moderna fazia o homem se sentir o centro do mundo, mas hoje a lógica ela ainda é a mesma, talvez um pouco mais exacerbada. Você tem toda uma ciência em torno do treinamento, do coaching, do empoderamento do indivíduo, de que você pode, de que você é, de que você consegue, e agora não é, e agora tem toda a satisfação, o controle, a tecnologia, tudo é customizado para você. O seu plano de telefonia, a sua televisão, o seu celular, a sua roupa, o seu carro é construído como você quiser. Você entra num perfil em sites para você escolher a pessoa com quem você vai se relacionar e você escolhe o perfil dessa pessoa. Tudo é feito para o ser humano estar no meio, no centro da vida. E acho que isso, esse espírito da época, ele também permeia, porque a igreja é um recorte da sociedade. Esse público que está ali no prédio é um recorte da sociedade. E acho que cabe exatamente a nós, como pastores, fazer a leitura com as lentes do Evangelho para a gente trazer de volta as pessoas para a cruz, exatamente andando na contramão do que acontece no mundo, né? Eu fiz uma música do resgate desses 30 anos que se chama Em Prol do Seu Nariz. E pensando exatamente nisso, dizendo se vale qualquer coisa, né, para você ser feliz, né? E se é positivo dizer que vale você fazer tudo para estar satisfeito, eu digo na música, então palmas para a tortura, porque sempre tem alguém que está satisfeito, né? Tem sempre um lado sorrindo, né? E quanto mais eu me individualizo e eu quero ter o direito de ser quem eu sou e construir o meu mundo do jeito que eu quero, porque eu tenho o direito de customizar o mundo para mim, é que eu vou tirando do meu lado todo mundo que descontra, todo mundo que é contrário ao que eu penso. E eu só me cerco de pessoas que dizem o que eu gosto ou me isolo de tudo que é contrário a mim. E depois eu reclamo que sou uma minoria discriminada, porque ninguém está ao meu lado. Então eu desfaço a comunidade em prol do meu nariz. E eu perco completamente o sentido da vida. De que, na verdade, o que eu preciso é de entender que eu sou um ser humano, eu não sou todo-poderoso, eu não sou super-homem. Eu preciso de você, eu preciso dos meus irmãos. Falando entre nós, com salmos, hinos espirituais que a gente se enche do Espírito. Eu exorto e sou exortado, eu ensino e sou ensinado. Somos membros uns dos outros e o corpo só tem um cabeça, que é Jesus. Corpo com duas cabeças é anomalia. Só tem uma, que é Jesus. E tirando o cabeça, o resto todos nós somos corpo. Nossos dons são serviços. Eu tenho tentado levar e construir a igreja nesses 10 anos que nós fizemos de Casa da Rocha, exatamente com o sentido da 10 anos já? 10 anos. Com o sentido de cumprirmos a nossa missão, anunciarmos o reino e vivermos em comunidade. Que legal. Isso é animador, e não só para mim, mas acho que para muitos que estão aí nos assistindo. Uma coisa também para a gente pensar nesse tempos, lembrando um pouco de C.S. Lewis, quando diz que o sofrimento é o megafone de Deus para o mundo ensurdecido, né? A gente está realmente, como você disse, a gente tinha um histórico na igreja de pessoas que tanto faz como tanto fez, com a comunhão com a igreja, o compromisso com o evangelho, com a agenda do reino. Em contrapartida também tem crescido o número de gente que, por conta do medo, do desespero,
busca Deus nesse momento de angústia, né? Quer desenvolver uma relação com Ele, porque tem medo do amanhã, tá tudo muito incerto, inseguro, o chão que a gente está pisando não está muito firme. Então as pessoas acabam se pegando em uma força superior, e aí Deus entra nisso. E como dizia o Dietrich Bonhoeffer, às vezes Deus é um ótimo tapa-buraco, né? Deus se encaixa em todos esses negocinhos que tem muita explicação, põe Deus que pega. Aí eu fico pensando naquilo que, por exemplo, a teologia da missão integral fala da isca e da pesca, porque às vezes a gente pode usar de uma fé desse momento e pegar as pessoas por algo que não é realmente do coração, mas é da dor, de uma necessidade, inclusive, que é do momento, e a gente usar de artimanhas para atrair esse povo e criar neles um medo, um desespero ainda maior para trazer para a igreja, né? E aí isso pode gerar uma outra crise também na igreja evangélica no Brasil, né? Eu penso um pouco no que Paulo diz quando estava preso. Ele fala aos, acho que é Filipenses, tem gente pregando por contenda, tem gente pregando por inveja, outros porque querem causar mais peso nas minhas cadeias, mas o que me importa, o nome de Cristo sendo proclamado, é isso que importa. Eu já fui mais crítico nesse aspecto, quando eu percebi alguns movimentos oportunistas. Meu único senão é que às vezes os movimentos oportunistas visam mais o bolso do pregador do que propriamente o reino. Mas Deus não está nem aí com ele. Ele vai salvando vidas e levando para a eternidade, né? Hoje eu penso assim, quando alguém me fala, pô, você não acha isso aqui, a igreja tal, o pregador tal falou isso, eu falo, gente, o mundo vai acabar. Isso aqui uma hora vai colapsar. O que eu preciso é falar de Cristo o máximo que eu puder para todo mundo que eu puder. Sim. O que eu tento mostrar para a igreja é que tudo que a gente faz é missão. Eu não entro em discussões teológicas, eu sou um estudante de teologia, não me considero um teólogo. Aliás, eu não tenho produção teológica, eu sou apenas um estudante. Mas eu não fico entrando em questões de o que vem primeiro, como se eu pudesse equacionar o movimento do Espírito Santo de Deus. Eu digo para as pessoas, tudo que você faz é missão. O jeito que você dá bom dia para o seu vizinho e pergunta como ele está, pode parecer um ato tão simples, mas pode ser uma porta aberta, isso é missão. A maneira como você trata o seu funcionário é missão. A cesta básica que a gente entrega é missão, e o folheto que a gente entrega é missão, e o que a gente prega e fala também é missão. Talvez nos dias de hoje, que a gente tem tanta televisão, com tanto pregador, com tanta gente falando, e tanta gente de saco cheio disso. Sim. Talvez nossas atitudes hoje, aí eu volto para o Sermão do Monte, assim brilhe vossa luz diante dos homens, e vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Eu digo para as pessoas, pregue com tudo que você faz. E gosto de um pensamento do René Padilha, que a missão é uma ação que requer uma explicação. Por que você está fazendo isso? Senta que lá vem a história, Castelo Rá-Tim-Bum. Vou te falar o que Cristo fez por mim. Então, eu tenho ensinado à igreja que a gente deve ser grato pelo que Cristo fez por nós. Primeiro, compreender que nós somos tudo zangados, nós somos pecadores, decaídos, a gente não vale nada. Esse é o primeiro ponto, eu bato nessa tecla, tá gasta. Lá na igreja tá gasta, mas todo mundo sabe, nós não somos imperfeitos. A gente não consegue, nós precisamos de Cristo. Segundo, gratos pela graça, por tudo que Ele fez pra gente. E terceiro, o que de graça eu recebi, de graça eu preciso repartir. Sim. Acho que é uma baita oportunidade que a gente tem. A dor nos iguala, né? É uma baita oportunidade que a gente tem de levar o evangelho. E como a gente não está querendo cooptar seguidores para ter uma arrecadação maior, a gente quer mesmo que as pessoas creiam em Cristo, eu acho que esse é um momento muito propício mesmo. A gente precisa aproveitar. E tem muita gente buscando Cristo nessa hora.
Demais. Eu acho interessante essa questão da definição de missão, porque é entender que Deus nos incluiu na missão dele no mundo. Então, não importa se eu sou pastor, como dizia Lutero, quando o engraxate falou para ele, né? Eu queria ser pastor, é tão nobre essa função. Então, engraxa seu sapato para a glória de Deus, que será tão nobre quanto eu, que sou um pregador. Então, quando a gente entende que tudo na vida é missão, porque nós fomos incluídos em algo maior do que nós, e o que a gente faz como vocação no mundo, ou seja, uma profissão, está atrelada a este algo maior, as coisas ficam mais fáceis para compreensão, e eu sei para quem eu faço e a quem eu estou servindo, a quem eu devo o meu respaldo, né? E eu acho que é essa fala que a gente precisa cada vez mais enfatizar nos púlpitos da nossa igreja, né? Eu acho que todas as ferramentas do saber são boas, filosofia, sociologia, antropologia, fiz meu mestrado, iniciei meu doutorado na PUC, eu acho isso maravilhoso, mas o púlpito é o lugar da Bíblia, de ensinar exatamente isso, né? A supremacia das escrituras, da missão de Deus, da cruz de Cristo, para dar essa compreensão para a galera, porque é isso que faz a gente passar por tempos maus, né? Como Paulo disse em Efésios. Que se a gente só alimenta o povo de filosofia, sociologia e tal, chega o tempo mal, a galera não tem estrutura para lidar com isso. É só a cruz. É só a cruz. Agora, uma questão da gente também trazer para a nossa vivência, essa questão que a gente estava falando da experiência dos homens, da Bíblia, né? Então a gente pega, por exemplo, Elias, que era um cara, como eu disse, sujeito às mesmas paixões. Você tem a experiência dele lá em 1 Reis 18 e 19, e quando ele entra na caverna em desespero, não querendo mais viver nada, achando que a vida dele, o ministério dele acabou. A gente tem, por exemplo, Abraão, que é um homem extremamente pecador, né? Ele é o pai da fé, mas também vendeu a mulher dele para o rei lá no Egito, falando que era irmã quando era mulher. O filho dele fez a mesma coisa, né? Parece que é meio que uma maldição hereditária, né? O filho faz a mesma coisa. A gente tem o histórico de Davi, ou seja, no mundo bíblico, Deus nunca usou alguém santo demais, perfeito demais, né? O mundo bíblico é só gente tranqueira que Deus usou exatamente para que essas pessoas fossem um outdoor da graça e do poder dele, né? Para dizer, olha, você por si mesmo não vai dar nada, agora eu agindo em você. Breakfast show. Breakfast show. Você vai chegar em algum lugar. Depois a gente vai nos amar. Vamos, na hora que eu acabar tudo, vamos. Então, de Gênesis Apocalipse, a galera... Fazia. Só que eu não fazia com sutiã. Tudo pisou na bola. Todos, né?